Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo e hoje eu vou estar apresentando para vocês aqui o nosso modelo PNBOK, nosso modelo da plataforma Sebrae, referente ao nosso negócio, que é a Classflix. Os sócios desse projeto, inicialmente sou eu, Paulo, a Lorena Ferreira, Isadora Pérez e a Laura Correia. Bom, entrando aqui na plataforma da PNBOK, referente ao nosso modelo, a gente pode apresentar primeiramente a nossa segmentação de mercado. Na nossa segmentação, nós apresentamos dois mercados principais, que vão ser os mercados de foco do nosso negócio. Um desses mercados sendo os professores e o outro mercado as plataformas parceiras, as outras plataformas de streaming, aonde o nosso negócio poderia estar inserido, poderia estar trabalhando em conjunto. E com relação aos professores, nós buscamos em apontar como variáveis professores novos e professores velhos, isso de experiência de sala de aula, e professores conservadores e professores não conservadores. Por nosso projeto, ele ser um projeto totalmente voltado à tecnologia, principalmente no ambiente de sala de aula, nós achamos interessante colocar essas variáveis aqui de professores novos e velhos, professores conservadores e não conservadores. E com relação às plataformas, nós buscamos em colocar primeiramente plataformas grandes e plataformas pequenas, isso de tempo de mercado, quantidade de conteúdo disponível, e também plataformas emergentes e plataformas consolidadas, ou seja, plataformas que já são conhecidas, já fazem parte do dia a dia de várias pessoas, e plataformas que ainda estão surgindo, estão buscando maneiras de crescer. Tudo bem? Bom, voltando aqui, nós podemos passar para a nossa próxima categoria, que seria o nosso gerador de personas. Nós apontamos aqui duas personas que nós consideramos que seriam uma das principais que fariam parte desse projeto. Uma delas, basicamente, nós apontamos, de acordo com a nossa segmentação, um professor mais experiente, colocamos aqui 55 anos de idade, já tem experiência em sala de aula, e que este professor ele ainda é um pouco receoso com relação à tecnologia, com relação a estratégias diferentes de ensino. Esse professor, durante muitos anos, teve o mesmo sistema de ensino, os mesmos slides, as mesmas aulas, e nós apontamos como uma das personas que o nosso produto poderia estar entregando algum valor, esse professor, que seria o Antônio de Jesus. E, em contrapartida, sendo um total oposto, nós apresentamos aqui o Enzo, que, diferentemente do Antônio, já vai ser um professor que ele é mais novo, não tem tanta experiência de sala de aula, porém, por ser mais novo, ele está por dentro das tecnologias, por dentro das novidades. Ele é uma pessoa que gosta muito de cinema, gosta de documentários, gosta de filmes e séries, então ele é uma pessoa ideal para o nosso projeto poder estar trabalhando em conjunto, para poder estar atingindo. Uma pessoa ideal seria o Enzo, que nós colocamos aqui. E com relação a essas personas, nós podemos passar para a nossa próxima etapa dessa aba de cliente e mercado, que seria a jornada do cliente. Como nós apresentamos, um cliente ideal para o nosso projeto seria o Enzo, que nós colocamos aqui exatamente para a gente poder trabalhar essa jornada do cliente que nós vamos apresentar. Nós apontamos aqui, no começo dessa jornada, o Enzo ele era um professor que ele estava buscando deixar as aulas dele mais interessantes, ele estava sentindo que ele estava pecando nesse sentido com relação aos alunos. Ele tinha vontade de inovar suas estratégias, inovar o jeito de ensinar para poder atingir mais os alunos. Durante o uso dos nossos serviços, esse professor já começa a se desenvolver suas formas de ensino, desenvolver cada vez mais a sua didática e as suas estratégias também, além dos seus conhecimentos sobre conteúdos audiovisuais diversos para a sua disciplina, para os seus conteúdos. E por fim, nessa jornada, nós colocamos aqui que o ponto final onde esse professor, onde o Enzo iria chegar a partir do nosso produto, seria uma satisfação pessoal e profissional, que ele teria conseguido desenvolver uma aula com uma estratégia diferente, com conteúdos diferentes, principalmente conteúdo audiovisual, disponibilizados pela nossa plataforma. Agora passando para a nossa próxima categoria, que seria a categoria de problema/solução, nós apresentamos primeiro aqui nossa proposta de valor.
Do mesmo jeito como nós apresentamos, nossa proposta de valor, nós focamos ela naquele professor que era o professor que encaixava mais com o nosso projeto, no caso, o Enzo. E com relação aos valores funcionais do nosso projeto para esse professor, nós colocamos como fatores principais aqui a economia de tempo, a redução de esforço e a variedade. Todos esses fatores vão estar relacionados com o tipo de aula que esse professor vai conseguir entregar para os seus alunos, além da redução de esforço e da economia de tempo, óbvio, porque ele teria à disposição dele uma plataforma contendo diversos conteúdos para ele poder acessar e para poder estar trabalhando com os alunos sem precisar ter todo o trabalho de procurar na imensidão da internet ou na imensidão de uma plataforma de streaming um conteúdo específico para linkar com um tema específico em sua aula. Sobre os valores sociais, nós colocamos aqui principalmente exclusividade e personalização, porque esse professor, desenvolvendo as estratégias a partir da nossa plataforma, teria uma aula mais exclusiva, uma aula personalizada e uma aula muito mais atrativa. E com relação aos valores emocionais, nós colocamos aqui o crescimento e o desenvolvimento, tanto das suas aulas quanto pessoal, porque esse professor, conseguindo trabalhar os conteúdos que nós disponibilizássemos, ele ia ter um crescimento considerável e um plano de carreira emergente. Outro ponto muito interessante e importante nessa categoria de problema e solução seria a análise da concorrência. Atualmente, nós não temos ao nosso redor tantas plataformas de conteúdo audiovisual direcionada especificamente para a educação. Então, nesse quesito, o nosso produto seria um produto inovador, seria um produto exclusivo. Entretanto, ainda assim nós conseguiríamos apontar alguns pontos relacionados à concorrência, principalmente por causa da crescente presença de outras plataformas de streamings relacionados ao lazer, no caso, ao nosso redor. Plataformas como Netflix, HBO Max, Disney Plus e várias outras ao nosso redor. Então, tratando sobre essa questão da educação, de uma plataforma voltada para a educação, nós podemos entrar aqui nessa categoria de avaliação e ver que nós pontuamos. Por exemplo, uma outra plataforma, não seria bem uma plataforma, seria um canal no YouTube, que nós apresentamos aqui, que atualmente é extremamente usado por vários alunos, várias instituições e até mesmo por vários professores para trabalhar uma aula, que seria a plataforma Descomplica. E nós fizemos uma comparação direta entre as qualidades e as competências da nossa plataforma e as qualidades e competências desse canal Descomplica, que é um canal extremamente famoso, a maioria de vocês deve conhecer e já deve ter visto alguma aula dele com certeza. E do mesmo modo, nessa próxima categoria de análises, a partir desse gráfico de linha, nós podemos identificar que um dos pontos mais fortes, um dos principais pontos relacionados à nossa plataforma que difere das outras que nós puxamos para fazer uma comparação de mercado, seria a exclusividade, principalmente essa exclusividade da aplicação na didática, da aplicação a partir de um professor, na aplicação em uma sala de aula. E por fim, nessa categoria de solução, nós apresentamos aqui o nosso quadro de experimentação. No nosso quadro de experimentação, nós apresentamos algumas propostas e algumas hipóteses relacionadas com o cliente, ou seja, com a relação e com a interação entre a nossa plataforma e o cliente, e também algumas hipóteses relacionadas com a interação entre a nossa plataforma e outras plataformas de streaming já existentes. Além também de uma hipótese relacionada com o uso do conteúdo audiovisual, que até então é um dos maiores impeditivos do nosso projeto, por se tratar de um processo um pouco mais complicado para conseguir ser desenvolvido. E algumas das hipóteses mais interessantes que nós levantamos seria uma hipótese relacionada à quantidade de clientes, ou seja, de acordo com a quantidade de clientes que o nosso projeto, que a nossa proposta de negócio conseguisse alcançar, nós iríamos ampliar a nossa plataforma para atingir disciplinas e professores muito além dos professores relacionados à biologia, que até então é o foco principal da nossa plataforma. Mas uma hipótese interessante seria desse crescimento da nossa plataforma a partir
da quantidade de clientes, a partir da fama, a partir do desenvolvimento ao longo do tempo que nós conseguíssemos apresentar. Além dessa, nós também apresentamos uma outra hipótese bem interessante, que seria relacionado à parceria, igual eu comentei anteriormente, que de acordo com o crescimento, de acordo com a fama, de acordo com a eficiência da nossa plataforma, nós poderíamos estar fazendo uma parceria com outras plataformas já existentes, como por exemplo a Netflix ou a Disney Plus, como nós comentamos, para a gente já poder fazer esse link direto entre os conteúdos audiovisuais e a nossa plataforma. Seria outra hipótese interessante de crescimento para o nosso projeto de experimentação. E por fim, com relação aos canais de venda, nós podemos apresentar aqui primeiramente os canais de aquisição relacionados à nossa plataforma da Classflix. E analisando aqui no nosso modelo PNBox, no nosso modelo do Sebrae, nós podemos identificar que um dos principais canais de propulsão para o nosso projeto seria a publicidade em redes sociais. Do mesmo modo como nós apresentamos que a nossa plataforma seria mais direcionada para aquele professor que estivesse mais por dentro das tecnologias, por dentro da atualidade, as redes sociais seriam parceiras essenciais para a gente conseguir fazer a divulgação da nossa plataforma. Então, nós conseguimos desenvolver uma análise de mercado relacionados a esse impulsionamento na rede social e nós colocamos que o ticket médio relacionado a esse tipo de canal seria de aproximadamente R$50. Além disso, nós apresentamos também outros canais como acordos e parcerias, que é o caso da gente fazer parceria com outras plataformas, e também eventos, esses eventos relacionados com palestras e movimentos que seriam feitos diretamente em algumas instituições para a gente poder incentivar o uso, mostrar como o nosso projeto funcionaria e mostrar a eficiência dessa nossa plataforma. Além de também alguns outros canais, como por exemplo palestras, e-mail marketing e também as comunidades. E por fim, com relação a essa parte de canais de vendas, nós apresentamos aqui o nosso funil de vendas. Basicamente, no topo do nosso funil, nós colocamos que uma das ações de vendas para esse momento seria principalmente a publicidade. Com relação à publicidade, de acordo com a nossa plataforma, nós colocamos um preço médio de R$100 mil para nós podermos estar fazendo um investimento nessa ação. Por a rede social ser um espaço público, um espaço bem amplo, nós colocamos que ela iria alcançar em média 60 mil pessoas e dessas 60 mil pessoas, em torno de 50 mil, envolvendo tanto professores, quanto alunos, quanto instituições e várias outras, seriam a sua atenção chamada para poder passar para a próxima etapa do funil, que seria o meio. No meio do nosso funil, nós apresentamos como ação o acesso ao site. A partir do momento que aquela pessoa viu a nossa publicidade e se interessou, ela poderia estar acessando o nosso perfil no Instagram, poderia estar acessando o nosso site direcionado e vários outros recursos e plataformas antes de passar para a nossa plataforma principal, que seria a plataforma paga. Então, para esse momento de desenvolvimento, principalmente do nosso site, nós colocamos um orçamento de aproximadamente 20 mil. E das 50 mil pessoas que passaram pelo topo do funil, nós colocaríamos que esse interesse a partir do site alcançaria aproximadamente 45 mil pessoas. E dessas 45 mil, as 45 mil passariam para a nossa próxima etapa do nosso funil, que seria o fundo do funil. Por fim, nós apresentamos aqui a nossa última etapa do funil, que seria diretamente a compra do plano. Ou seja, a pessoa primeiramente passa pela publicidade, depois ela é direcionada para o nosso site para ela ter mais informações relacionadas ao nosso produto, e por fim, o fundo do funil seria a compra do plano. Para isso, nós teríamos que ter um investimento bem mais direcionado. Por quê? Para esse momento, nós precisaríamos de ter a nossa plataforma totalmente desenvolvida, com todos os conteúdos já aplicados e incorporados, todos funcionais, e para isso nós colocamos um orçamento de R$200 mil, para a gente poder fazer esse momento de conseguir fazer a compra dos recursos audiovisuais, conseguir fazer a produção do site, da plataforma funcional e tudo mais. E das 45 mil pessoas, nós colocamos que aproximadamente o nosso site, no final, a partir da publicidade, a partir do site,
chegaria a um alcance de aproximadamente 40 mil pessoas. E dessas 40 mil pessoas, a partir do momento que elas se interessaram por fazer uma inscrição, por fazer a compra do plano, essa chamada ela teria uma ação direta exatamente para essas mesmas 40 mil pessoas. Pessoal, basicamente, esse aqui foi o nosso modelo do Penny Box relacionado à nossa plataforma da Classflix. Espero que vocês tenham gostado e esperamos todos vocês daqui a alguns anos acessando a nossa plataforma para poder ampliar e melhorar cada vez mais a sua didática e a sua forma de ensino.